iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Aí se você está sentado aí e não consegue me ver, não consigo ver para fora daqui, mas pode me ouvir. Não pode? Senão nós vamos arrumar confusão aqui. Fecha seus olhinhos, porque hoje o Senhor te trouxe aqui não para olhar para mim nessa hora, para ouvir só. Você vai me ver depois. Que tem um pessoal aqui, se eu pedir para sentar, só se quebrar as pernas de todos. Como nós não queremos machucar ninguém, deixa em pé mesmo. Eu particularmente tenho uma satisfação muito grande quando eu percebo na liturgia um convite que nos parece sobrenatural, amarrado a uma disciplina humana que é absolutamente possível para aqueles que querem. Qual que é o verbo de hoje? Vigiar. Não é vigiar a vida do vizinho, não. Fica legal. Sabe aqueles olhos de mico? Já viram aquele miquinho que tem um olho grande que vai, eu não sei parar de te olhar, que vai regalando os olhos? Você já viu aquele videozinho? Pois é. É ter estes olhos grandes, mas não olhando para fora, olhando para dentro. Eu tenho aprendido, minha gente, nas minhas muitas peregrinações que eu tenho tido a oportunidade de fazer na minha vida, que o peregrino só é peregrino quando ele caminha 10 vezes por dentro aquilo que ele caminhou por fora. Vou fazer uma caminhada até Aparecida para fazer lá um momento de oração, mas vou a pé. Tá bom, não tem problema nenhum você ir a pé, desde que você ande por dentro o mesmo tanto que você andou de fora, porque senão vai servir só para exercício do corpo, não vai servir como exercício da alma. As coisas da alma acontecem dentro de nós. E é por isso que no dia de hoje, quando nós escutamos o Senhor nos convidando a vigiar, nós precisamos entender que o primeiro passo da vigilância é justamente você jogar os olhos para o dentro. É você olhar-se. Da mesma forma como nós fizemos aqui no ato penitencial, com essa proposta simples de jogar o olhar para dentro de você e perceber onde é que está a raiz daquilo que lhe faz pecar tanto. Porque às vezes nós queremos corrigir uma atitude, mas nós ainda não chegamos às causas dessa atitude, porque faltou a experiência do vigiar por dentro, do criar uma vigilância interior que vai lhe tornando cada vez mais capaz de identificar aquilo que o Senhor quer para você. Não há outra forma de crescer na esperança, que a palavra do advento é justamente esperar, o verbo é esperar. Não conseguiremos caminhar nessa esperança se nós não criarmos a disciplina do olhar interior. Vida interior. Talvez o maior desafio dos dias de hoje, porque nós somos muito dispersos. Pode observar, a rotina dos nossos dias está repleta de compromissos que nos jogam para fora. A festa de fulano de tal, o compromisso lá na empresa, isso e aquilo, nós vamos sendo jogados para fora o tempo todo. Você com esse aparelhinho na mão, você o tempo todo está dando satisfações da sua vida para alguém. Você está, estou aqui, cheguei agora, mas daqui a pouco eu vou. Já responde até o que não perguntou para você, que ela só perguntou onde você está.
Você já responde dando satisfações. Nós estamos voltados para fora o tempo todo. Quando esse porcaria desse WhatsApp sai do ar, é como se a gente não tivesse um rim funcionando. Você vai toda hora, olha aquilo, meu Pai de misericórdia. Depois da noite chega aquele ritual, você deita na cama com aquele luzão na sua cara. Vai no e-mail, vê que não tem nada, vai no Facebook. Do Facebook vai para o Instagram, do Instagram vai para o Twitter, e depois volta tudo de novo. Quando deu as 2 horas da manhã, você não dormiu ainda. Aí no outro dia fica tropeçando nas pessoas e nas coisas. É sucessivo, não é? Olhou 4 vezes todas as redes sociais, ainda não dormiu, ainda não relaxou. Nós estamos assim, todos habituados a viver para fora. Quando eu falo viver para fora, minha gente, essa vigilância de tudo que está ao nosso exterior e que nem sempre repercute lá dentro. São poucas as situações que nos jogam para dentro. Você tirou um fim de semana para vir aqui na Canção Nova. Todos os que pregam aqui, todos os que celebram, não têm outra intenção senão jogar você para dentro. Há pessoas que são especialistas em nos julgar para dentro. Eu me lembro que quando às vezes o Padre Léo começava uma pregação, na 3ª, 4ª frase nós já estávamos grudados nele, e a gente só ia perceber que o tempo passou na hora que acabou, e você achou que aquilo durou só 10 minutos. E em 1 hora ele nos fazia pensar em tantas coisas que geralmente nós não paramos para pensar. A vigilância a que o Senhor se refere é justamente para os dias de hoje. Ela aparece para os nossos dias de hoje como um desafio de gigantes. Sim, num tempo onde tudo nos joga para fora, nós somos convidados a viver uma vigilância que nos faz perceber a origem dos nossos pecados. Onde é que eu começo a pecar? É no ato? É no gesto? Não. As raízes são mais profundas, muito mais profundas. E porque nós não estamos habituados a mergulhar nas raízes, nós ficamos tentando resolver apenas a atitude, o ato, o gesto. Não. O cristianismo é um exercício diário de autoconhecimento, de mergulho em si, de ir buscar dentro de você onde é que está a causa da sua fraqueza, o que é que lhe fortalece, o que é que lhe enfraquece. Sim, porque nós temos atitudes que nos enfraquecem e nós temos atitudes que nos fortalecem, e nós precisamos saber buscar por elas. Sabe por quê? Senão a gente vai na enxurrada que a gente falava anteriormente. É lamentável ver um contexto de perdição hoje, justamente porque as pessoas não são vigilantes. Elas vão atrás do último discurso. Elas estão desconhecidas. Não um desconhecimento do outro, de si. Quem aqui já teve lombriga? Quando a gente vai ao médico e ele descobre que nós temos um verme, ele está justamente nos ensinando essa lição que pode ser para a sua vida espiritual. Qual que é o grande problema da lombriga? Ela come os seus nutrientes. A infeliz fica guardada lá no meio das tripas. Alguns dizem que costuma ter 1 metro, 1,5 metros. Por isso que a pessoa que está com aquele barrigão, metade é lombriga. O que é que esse bendito desse verme faz? Você não sabe que ele está lá dentro. Você come
e ao invés daquilo ir para o seu organismo, o que ele faz? Ah, que beleza, vai comer uma maçã agora. Vai lá, come a sua maçã. Comer um torresmo, essa eu vou deixar aí para o coração dela, isso eu não quero não. O verme é justamente esse inimigo oculto que arranca a nossa saúde. Enquanto você não descobre que ele está lá dentro e faz alguma coisa para retirá-lo, você vai viver para alimentá-lo. Come, 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 come e não tem saúde. Por quê? Porque está com verme. Nós que nascemos pobres sabemos muito bem o que significa isso. Quantas vezes eu escutei isso lá dentro de casa? Fulano de tal está passando mal. O que é verme? Mas esse está passando mal era um ano e meio. Foi enfraquecido pelo tal do verme. Volto a dizer, não adianta dar fortificante, biotônico, fontoura com ovo de pata. Quem aqui já tomou biotônico, fontoura com ovo de pata? Já também, Rogerinho? Não adianta dar biotônico, fontoura com ovo de pata. O verme está lá comendo e vai tomar o seu biotônico, vai ficar mais forte ainda. Não adianta tentar alimentar o corpo se lá dentro existe um verme, um parasita que está minando a sua força. De nada adianta você tomar remédios que não são para combater esse infeliz que está ali dentro de você. Gente, e olha que coisa mais interessante. Veio através de um alimento contaminado, mas cresceu com seus recursos. Ele não entrou grande dentro de você. Ele foi colocadozinho a partir de uma pequena partícula contaminada. O infeliz achou o seu lugarzinho e começou a roubar o seu alimento. E foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. E se não tira, a gente morre porque ele desenvolve, a nossa fraqueza desenvolve doenças que podem nos matar. O verme no primeiro momento, ele não tem o poder de matar de ninguém. Agora deixe-o crescer. E você vai ver as consequências dele na sua vida. Minha gente, a vida espiritual é a mesma coisa. Um dia nós recebemos uma pequena partícula do mal, acomodamos dentro de nós e começamos a conviver com ela. E você vai oferecendo a essa pequena partícula a sua disposição, a sua vontade, o seu empenho, o seu trabalho, os seus sentimentos. E de repente, você está incapaz de tomar uma decisão favorável a você, porque você permitiu que aquele mal tornasse maior do que a sua vontade. Não é possível vigiar alimentando o verme. Não é possível ser cristão estando totalmente indiferente àquilo que é semente do mal dentro da nossa vida. Não dá para você continuar a sua vida cristã se você não tiver disposição de arrancar das suas entranhas aquilo que está lhe destruindo. Não é possível viver o cristianismo se nós não tivermos coragem de tocar nas estruturas que estão germinando o mal dentro de nós. Sim, minha gente, porque se nós nos depararmos com o diabo por aí, nós levamos susto na hora e vamos correr dele. Mas o diabo se torna presente no mundo é através de nós. Nós vamos assimilando as pequenas maldades e vamos socializando isso, misturando no nosso cristianismo e vamos achando isso normal. Em hipótese alguma, nós podemos conciliar, por exemplo, a fofoca com a vida cristã. Em nenhum momento nós podemos admitir que é possível ser cristão e falar mal da vida dos outros. Se estamos conciliando,
nós estamos com o verme da maldade. E toda vez que nós falamos mal, toda vez que nós criamos as intrigas, nós automaticamente estamos afastando de nós essa vinda do Cristo. Sim, porque Jesus volta todos os dias. Nós não estamos falando aqui somente dessa vinda que nós aguardamos um dia, nessa parousia, neste momento onde tudo será tudo estará nele e com ele e por ele. A reconciliação do mundo, não. Eu estou falando nessa volta de Jesus que diz respeito a mim, aqui agora, na vigília que faço. Aí você olha para a pessoa e fala: você precisa travar a sua língua, você fala demais. E quando eu falo demais, eu falo com os dedos também, viu? Naquele comentáriozinho maldoso que você vai lá no Instagram do outro e faz, com um perfilzinho anônimo. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente vê? As brigas do Facebook, bate-boca, ofensas. Aí você vai lá no perfil da pessoa: católico, pai de não sei quem, marido de não sei quem, amante da vida. Sei, tô vendo. Tô vendo. Aí lá no íntimo a pessoa fala: eu não consigo travar minha língua. Está alimentando o verme. A lombriga cresce quando você fala: não consigo. Minha gente, essa vigilância que o Senhor nos pede é tão concreta. Se nós pararmos de falar mal dos outros, nós já estamos vigiando de maneira muito eficaz o nosso comportamento. Mas não é só isso não. Você tem muitas dimensões da vida que você precisa vigiar, porque senão o mal se instala, faz morada dentro de nós. Nós nos tornamos muito facilmente um território do diabo. Nós criamos os nossos diabinhos dentro da nossa casa. Nós criamos dentro do nosso ambiente, às vezes do nosso ambiente de trabalho, os nossos pequenos infernos. Às vezes nós condenamos o outro a este inferno, quando nós nos agrupamos para ficar todo mundo contra aquela pessoa, maldosamente puxando o tapete do outro. Aí depois vem com aquela cara: padre, o senhor podia fazer uma oração de libertação lá no nosso trabalho, está tão pesado. Padre Fábio, o senhor podia ir lá em casa fazer um exorcismo. Você alimenta o capeta, põe ele dentro da sua casa, faz um pacto com ele diariamente, mantendo caladinho ali, vivo, e depois eu que tenho que expulsar? Sou eu que tenho que ir lá expulsar? Presta atenção onde o mal está começando a nascer e corta pela raiz. Retome a autoridade de pai e mãe, porque o diabo faz festa nas nossas casas através de tudo que é diabólico, tudo aquilo que deseduca nossas crianças, tudo aquilo que erotiza as nossas crianças. Isso é um inferno que está sendo aplaudido por nós. A menina com 2, 3 anos, vestida de adulta, dançando músicas que não são para a idade dela, e nós achando bonitinho, aplaudindo. Crianças que ainda não estão com condições de decidirem por elas mesmas, mandando em seus pais, porque nós não temos o tempo para a disciplina. Deixa, depois eu falo. Deixa, depois você fala. Se tivesse falado na hora certa, a lombriga tinha meio centímetro. Você vai adiando, na hora que você chega, a lombriga já tem meio metro. É assim. Nós estamos deixando de vigiar nas pequenas coisas. Nós estamos deixando de antecipar a vinda de Jesus, porque nós não estamos querendo a disciplina nossa de cada dia.
Ah, minha gente, descubra o poder que há em você. Descubra o poder que há em você. Esse Hosana foi justamente para recordar o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em mim, é o poder de Deus em você. Retome essa autoridade que o seu cristianismo lhe dá. Na semana passada nós celebramos a festa de Cristo Rei. Nós recordamos a dimensão régia do nosso batismo. Cristo é Rei. E esse reinado está também para você. Ele lhe foi concedido no dia que você foi batizado. Você participa deste munus. Isto é, você participa deste fermento. Está em você. Cristo é Rei e você participa da realeza do Cristo. Cristo é profeta e você também participa da profecia de Jesus. Cristo é sacerdote e você também participa do sacerdócio de Jesus. Olha quanta autoridade lhe foi dada como cristão. Jesus, diante dos seus discípulos, no momento em que ele expulsava os demônios, no momento em que ele fazia os seus milagres, ele dizia: preste atenção no que eu estou fazendo, e vocês farão ainda coisas maiores. E a gente não é capaz de expulsar o diabinho que a gente mesmo alimentou? E a gente não é capaz de expulsar o sofrimento que nós estamos alimentando, porque não temos coragem de dizê-lo? Hoje foi tão honesto, Luzia. Achei tão bonitinho da sua parte, quando você disse: diante de Jesus, eu quero confessar para vocês que eu estou muito sofrida. Eu, Luzia Santiago, que tantas vezes estou aqui à frente, eu preciso contar para vocês que eu estou com um sofrimento profundo dentro do meu coração hoje. É dia de gritar Hosana, sim, mas eu preciso confessar antes que eu estou sofrida. É dessa coragem de mostrar-se miserável que nasce a nossa força. É nessa hora que Luzia recruta o poder sacerdotal de Jesus nela, a realeza do Cristo, a profecia do Cristo. Sim, quando somos verdadeiramente quem somos, quando honestamente nós olhamos para o outro e falamos: eu estou cheio de verme, me ajude a me libertar deles. Eu estou cheio de comportamentos, de situações, de pessoas que estão minando a minha vigilância. Eu preciso retomar a autoridade que Cristo deixou em mim. Eu não posso ser um Zé Ninguém por aí. Eu não posso agir como todos agem. Eu não posso continuar alimentando o diabólico na minha vida. Me ajude. Por isso eu dizia que hoje, aqui nesse ato penitencial, o gesto de segurar na mão do outro está dizendo muito aos nossos dias. Porque tem muita gente se afogando nessa enxurrada que está sendo a vida moderna. Há uma parábola bonitinha que eu escutei, não sei onde mais. 2 pescadores estavam à beira do rio e de repente passou uma criança afogando. Um pescador pulou imediatamente no rio, retirou a criança e colocou na margem. Ele mal tinha saído do rio, mais 2 crianças descendo pela enxurrada. Eles correm naquele rio em turbulência, retiram as 2 crianças. Os 2 pularam na água. Mal estavam saindo do rio, perceberam que já vinham mais 4 crianças. Eles 2 correm, infelizmente só salvam 2. As outras 2 passam na enchente, se perdem pelo rio afora. E assim sucessivamente. Eles conseguiam salvar 2, e as outras 4 que passavam morria. As outras 6 que passavam morria. Apenas 2 eles conseguiam salvar. E já depois de 1 hora naquela labuta, tira a criança do rio e vê as outras morrendo. Um deles olha para a margem do rio e sai, vai caminhando. O outro, apavorado, diz: pelo amor de Deus, agora que eu estou precisando de você, onde é que você vai? Você não pode sair daqui, nós temos muitas crianças para salvar. Ele diz:
eu vou ver quem está julgando as crianças no rio. Veja bem, minha gente, de vez em quando você precisa ter coragem de ir ver a causa das coisas. O que é que está lhe enfraquecendo tanto? Como a Luzia hoje teve coragem de dizer: meu sofrimento é esse. Eu tenho certeza que ela não saiu daqui sem uma resposta. De onde é que estava a causa de tudo isso? Esse ano eu enfrentei o pior momento da minha vida. A última semana de julho foi uma semana de morte para mim. Eu não desejo a ninguém, nem metade daquilo que eu precisei sofrer na última semana de julho. E de repente, tocando aquele sofrimento tão terrível que eu estava experimentando, eu precisei sair do contexto onde as crianças estão morrendo afogadas e ir buscar a margem para descobrir quem é que está julgando. O que é que está me fazendo ficar assim? É como tratar uma infecção apenas tirando a dor. Não é justo. O médico que faz isso está comprometendo ainda mais a sua saúde, quando ele apenas tira a sua dor. Não, ele tem que ir na causa da infecção, daquilo que de fato está retirando a nossa coragem, daquilo que está retirando a nossa alegria. Eu preciso ter conhecimento daquilo que está me causando medo, ou eu vou ficar anestesiado o resto da vida. Eu sei que no agudo da minha dor eu precisei de tomar medicamentos, porque senão eu não daria conta. Mas a partir do momento em que eu comecei a perceber que em mim existe uma força superior a esse medo, eu fui pedindo a autorização da minha médica para ir diminuindo os medicamentos. Sabe por quê? Se eu não vou descobrir quem está julgando as crianças no rio, eu passo a minha vida inteira vendo-as afogar. Passo a minha vida inteira. A medicina criou comprimidinhos que nos fazem esquecer a tristeza, mas eles só duram 12 horas. Às vezes duram 6. O efeito vai passando. Meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de uma caixa d'água de Rivotril aqui em casa. Eu não sou contra remédio não, viu? Se tiver que tomar, tem de tomar. Mas tenha coragem de saber a hora em que você precisa recrutar a sua coragem, porque comprimidos não substitui coragem. Comprimido não pode fazer o papel da sua vontade. O comprimido só faz efeito em quem luta também. E se você se recordar da força deste Cristo que está em você, você vai olhar para os seus problemas de uma forma diferente. Sempre por cima, minha gente. Foi o Senhor que nos ensinou que o nosso olhar tem que ser para o alto. O nosso olhar tem que ser altivo. Reconheça essa força do Senhor que há em você. Recrute aquilo que existe de grandioso por causa do seu cristianismo. Não morra sem saber o que você pode. Não morra sem saber do que você pode. E ensine aos que não sabem. Estenda a sua mão àqueles que estão morrendo sem saber o que podem, porque se acostumaram com os vermes do diabo, porque alimentaram as suas fraquezas, porque foram vítimas de seus defeitos e não foram capazes de superá-los pela força do Cristo que está em nós. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer bem. Nada e ninguém no mundo. Prestou atenção nessa frase? Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.
Agora, quer, pronto, tem que querer, tem que querer. Sem querer, sem vontade, o tudo posso não se manifesta em nós. O tudo posso só é uma realidade quando Deus encontra o esconderijo da nossa vontade e cresce a partir dela. Quando nós expulsamos os vermes escondidos que trazemos dentro de nós, aqueles defeitos de estimação que nunca temos coragem de mexer, aquelas estruturas solidificadas do pecado, aquela ambiência pecaminosa que nós não mudamos por nada dessa vida. É preciso querer, é preciso descer a esses lugares e descobrir nas entranhas da sua existência o que é que está lhe enfraquecendo. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixa guiar nos caminhos que Deus reservou para mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar. E Deus sonhou, em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando lá se turvar, só chora, mas na alma a certeza. Será que eu sou louco ou só eu que vejo uma escadinha nessa música? Quando eu começo a cantar, eu tenho uma sensação de que ela tem uma escadinha, né? Aí tem um monte de degrau nessa parte. Mesmo quando a visão se turva e o coração, quase que não falta fôlego. Parece que vai faltar fôlego. É uma frase grudada na outra e cada uma mais desafiadora que a outra. E sempre que eu canto essa música, eu vejo as lágrimas rolando nos rostos que me acompanham, como eu estou vendo daqui agora. Essas lágrimas honestas. Ah, minha gente, não pode haver uma oração mais sincera do que um choro. Como é sincero o nosso choro. Uma oração que Deus escuta com muita facilidade, sem que a gente diga uma palavra. Sim, Senhor, eu preciso subir essa escada. Eu sei que essas frases da canção nem sempre são verdadeiras na minha vida, mas eu quero elas para mim. Eu quero essa vitória. Eu quero vencer o meu fracasso, Senhor. Eu quero vencer os meus medos. Eu quero vencer os meus vermes. Eu não quero ser um homem e uma mulher sem vontade, não. Eu quero que esse tudo posso se manifeste na minha vida com essas talhas que eu lhe ofereço de água. Transforma o meu vinho, Senhor. Muda a minha vida. Me ajuda a vencer a minha fraqueza. Oh, minha gente, só é justo manifestar a fraqueza diante de quem nos ama. Se a gente mostra a nossa fraqueza diante de quem não nos ama, é possível que o outro instrumentalize a nossa fraqueza para nos dificultar ainda mais a chegada. Mas diante de Deus não há medo. Não é necessário ter medo de expressar a fraqueza diante de Deus, ou então diante de um amigo que Deus nos trouxe. São essas situações que nos ajudam a arrancar os vermes que nos dificultam vigiar.
Chora mesmo, não tem problema. Essa é a escada que todos nós precisamos subir, e nós subimos juntos. Sim, se você olhar essa multidão que está aqui hoje, mais essa multidão que nos acompanha, nós estamos todos sofrendo das mesmas fraquezas, estamos precisando desabafar os mesmos pesos, estamos precisando ser libertos das mesmas cadeias. Mas nós vamos perseguir, nós não vamos desistir. Eu me lembro quando eu era criança, na escola, a nossa professora fazia uma proposta, e geralmente a criança tem a mania de gritar, não é? Eu quero! Não, ela nos ensinou um gesto silencioso, que manifesta o nosso desejo. Levantar o dedinho. Simples. Que manifesta publicamente: eu quero isso também para a minha vida. Eu quero essa vitória do Senhor. Eu quero. Mesmo quando a visão se turvar, só chora a certeza da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Solta a sua voz. Nada e ninguém no mundo. Fique em pé para dizer isso. Manifeste o seu desejo. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo Subindo a escada, a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. segura na mão de quem está do lado e leva essa mão para cima. Esse é o rio da salvação. Mexa essas mãos que nós vamos fazer a onda do rio. Faça isso, faça o movimento do rio até lá no fundo. Faça o movimento das águas. Nós somos o rio da salvação. E hoje neste movimento o Senhor está recolhendo aqueles que precisam ser salvos. Está fortalecendo a vontade dos que estão enfraquecidos. Está fortalecendo a fé dos que estão duvidando. Hoje nas águas deste rio, nos movimentos desta água, o Senhor está renovando o nosso batismo, renovando o seu poder sacerdotal, o seu poder profético, está renovando o seu poder real, a sua realeza. Não importa o que você tenha chorado nesse ano, não importa as dores que tenham te visitado, hoje nas águas deste rio, tudo está sendo salvo e curado. Movimenta essas águas, meu povo. Eleva as mãos de quem está do seu lado para o alto, numa manifestação simbólica muito simples, de que nós queremos conquistar o céu aqui e agora. Nós queremos antecipar a eternidade através da nossa vida. Hosana Brasil! Hosana da vitória!
Movimenta as águas deste rio. Vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Tá bonito, canção nova. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Persistir, continuar a esperar e crer mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Fazendo barulho. Vitória de Cristo. Agora os braços para cima, para o céu assim, já sem fôlego, final do ano, cansados de tantas coisas, mas com o sopro final para dizer que nós tudo podemos. Agora vai ser aquela voz que vem lá do fundo, aquela que você reservou para que o diabo não tenha a oportunidade de lhe fazer cair, para você perseguir até o final o que o Senhor tem para você. Que eu posso, esse último tem que ser muito mais forte. Que eu posso, tudo posso. Pode ser mais forte. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, Jesus acaba de nos dizer no Evangelho: o que vos digo a vós, digo-vos a todos, vigiai. Peçamos essa graça para nós e para o mundo inteiro, dizendo cheios de confiança: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas igrejas e instituições da humanidade, tentadas pela rotina dos mesmos gestos, para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá, oremos.